Bom dia, alunos! Hoje nossa aula será de matemática. Vamos estudar sobre números fracionários. Peço que todos abram o livro de matemática na página 84, tá? Vamos estudar sobre fração. Fração é um número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro. Exemplo: se tivermos uma pizza inteira e dividirmos em 10 partes iguais, cada parte representará uma fração da pizza. Então, fração é uma parte de um inteiro, tá? Então, tá aqui a pizza, a gente vai falar muito em pizza hoje, vai dar até fome, tá? Então, uma pizza inteira quer dizer que é igual a um inteiro. Veja em quantas partes esta pizza foi dividida. Há 10 pedaços de pizza. Cada um desses pedaços é uma fração da pizza. Um inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Representamos essa situação com um número fracionário, 1 sobre 10. 1 e um tracinho sobre 10, igual está mostrando aqui, ó, tá? 1 sobre 10. Onde 1 é a quantidade de partes que foi tomada do inteiro, e o 10 é o número em que o inteiro foi dividido, tá? Então, na fração tem seus termos, a gente vai ver devagar. Então, vamos lá de novo. Temos aqui um inteiro, que foi a pizza, que aqui foi dividida em 10 partes iguais, tá? Vou puxar para o meu caderno aqui. Eu tenho também uma pizza, só que essa minha pizza foi dividida somente em 8 partes. Então, a gente vai dizer o quê? Que a pizza, uma pizza é o inteiro, certo? A pizza é o inteiro, ela tá inteirinha aqui. Aí, como é que eu vou fazer, como é que eu vou representar esse daqui? Vou representar por fração. Então, olha, ela tem 8 partes, então a quantidade de partes que ela tem é 8, e a pizza inteira foi dividida em 8 partes. Então, essa é a fração que representa o inteiro, 8 sobre 8. Ah, mas aí o que aconteceu com essa pizza? Eu comi uma parte. Como é que eu represento essa parte que eu comi? Então, olha só, essa parte vai ser representada assim. De uma pizza, boto o tracinho da fração, essa pizza está dividida em 8 e eu comi somente essa parte. Então, eu comi uma parte de uma pizza que foi dividida em 8 pedaços, certo? É assim que eu vou representar essa fração. Ah, mas aí eu comi essa também, que eu estava com muita fome, comi essa também. Como é que eu represento essa fração agora, da parte que eu comi? Do mesmo jeito, ó. Primeiro, no número de cima, eu vou representar a parte que eu comi, a parte que eu quero trabalhar. Então, aqui são 3 partes. Eu comi 3 partes de uma pizza dividida em 8 pedaços, certo? Então, sempre que eu quiser representar uma quantidade por fração, eu vou ver quantas partes o todo está dividido, que formam o número de baixo, e quantas partes eu usei, esse é o número de cima, certo? Na fração, cada pedacinho desse aqui tem um nome. Então, o número que fica em cima, a gente vai chamar de numerador, e o número que fica embaixo, denominador. Certo? Numerador é o número de cima, é a quantidade que a gente vai trabalhar, e o de baixo é a quantidade que o inteiro é dividido, tá bom? Vamos pensar aqui agora numa barra de chocolate, tá? Vamos contar aqui, ó, o que é essa barra de chocolate. Eu quero primeiro representar essa fração aqui do inteiro. Então, vou contar quantos quadradinhos tem. Aqui é um só, tá? Porque como eu tô trabalhando num caderno, parece 2, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a fração inteira eu vou representar. Tenho 10 partes de um chocolate dividido em 10. Então, isso aqui representa um inteiro. Certo? Inteiro. Só que aqui eu tenho 2 pedacinhos pintados. Como é que eu vou representar essa fração desses 2 pedacinhos pintados? Então, primeiro eu vou fazer o tracinho aqui e vou fazer, eu tenho 2 pedacinhos, coloco em cima, de um chocolate que está dividido em 10 partes iguais. Então, essa fração referente a isso aqui é 2 sobre 10, 2 décimos, tá?
Vou pegar uma outra cor de lápis aqui para poder marcar e fazer outra fração. Vamos dizer que desse chocolate, lembrando que sempre as partes são iguais, tá? Desse chocolate aqui, ó, eu comi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, eu quero fazer a fração agora desse que eu marquei, ó. O chocolate tá dividido em quantas partes? Em 10 partes. Quantas partes eu comi aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu perguntar qual é a fração das partes desse chocolate que eu comi, nessa parte azulzinha, eu vou ter 7 décimos desse chocolate. Certo? Então, é essa a base da atividade de hoje, é a representação de fração. Então, vamos voltar aqui no livro. Vamos aqui na outra página. Vou puxar aqui. Então, temos assim, ó. E se fossem 2 pedaços de pizza? Daquela pizza lá que foi dividida em 10, lá na outra página. Então, a fração seria 2 sobre 10, 2 décimos, tá? E se fosse 3 pedaços? 3 décimos. E por aí vai, tá bom? Ó, números fracionários são escritos dessa forma. Então, quando tem aqui, ó, 1 sobre 2, a gente pode dizer que é 1/2. Quer dizer, a metade. Então, tem 2 partes desse chocolate e eu estou representando 1, então eu estou representando a metade dela. Então, sempre que a gente vê 1 sobre 2, a gente vai lembrar de 1/2. 1 sobre 3 é uma parte de 3, então a gente chama de 1/3. 1 sobre 4, uma parte de 4, 1/4. 1 sobre 5, uma parte de 5, 1/5. Aí temos 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10, tá? Números múltiplos de 10, 100 e 1000 no denominador representam como décimos, centésimos e milésimos, respectivamente. Para números maiores do que 10 que estejam no denominador, usamos a palavra avos. Então, quando a gente vai fazer a leitura, aqui a gente não fala 1/10, aqui a gente vai dizer 2 13avos, 1 31avos. Então, até a gente, depois o 11, 1 11avos, tá? Então, até o décimo a gente tem uma maneira certa de falar. E a partir do décimo, 11, 12, 13, 15, 20, a gente vai ter sempre avos no final, certo? A atividade aqui, vocês vão representar as frações, representar o desenho, vão fazer a página seguinte. Então, a atividade vai ser da página 84 até a página 87. É a sua atividade de matemática de hoje, certo? Espero que todos tenham gostado. Vamos fazer na próxima aula uma live para tirar as dúvidas e reforçar esse assunto de números fracionários, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.